Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao Osso Criativo. E dessa vez eu vou trazer uma questão de física abordada em um tópico de uma matéria do ensino superior. Isso aqui a gente estuda em mecânica dos fluidos, né, o fenômeno de transporte. É uma questãozinha muito... enfim, estou trazendo ela porque eu demorei para fazer, eu queria deixar registrado aqui, achei uma questão muito legal. O eixo da figura, ao girar, provoca a rotação do tambor. Tambor, isso aqui, ó, essa estrutura aqui externa. Este enrola a corda, que levanta um peso de 10 newtons. Vou marcar essas coisas aí. Um peso de 10 newtons, com uma velocidade constante de meio metro por segundo. O fluido existente entre o eixo e o tambor tem viscosidade absoluta, né, ou dinâmica. Isso aqui é um coeficiente de viscosidade dinâmica de 0,1 newton segundo metro quadrado. E apresenta... isso aqui é o principal, tá? O diagrama linear de velocidades. O que ele está pedindo para nós? A rotação do eixo em RPM, não é em Hertz, tá? É rotações por minuto. E o torque, né? O momento provocado pelo fluido contra a rotação do eixo. Bom, se você for muito afobado aqui nessa questão e, claro, pensando que é um diagrama linear de velocidades, nós temos o seguinte, né? Escrevendo de forma bem direta aqui, se é um diagrama linear de velocidades, eu posso escrever que a força, claro, dada a definição, ó, nós temos a seguinte definição. Eu tenho a definição seguinte, que a tensão de cisalhamento é dada por uma força tangencial sobre a área. Tá? E essa tensão de cisalhamento, ela é escrita para um diagrama linear de velocidades da seguinte forma. Nós temos a velocidade do fluido entre as placas, né? O coeficiente de viscosidade dividido pela espessura das placas. Então, nós temos essa relação aqui, ó, para um diagrama linear de velocidades. Ok. Só que aí a questão é a seguinte: como é que eu encontro essa força tangencial, né? Essa velocidade, será que é essa velocidade que ele dá? Constante? É aí que está o problema, tá? É aí que a questão exige mais de quem está fazendo. Então vamos lá, vamos avaliar aqui. Bom, a gente sabe que o eixo está rotacionando com uma velocidade, mas isso não quer dizer, tá, em hipótese alguma, que a velocidade aqui seja igual aqui no fluido e igual no tambor, tá? São velocidades distintas. Por quê? Porque o eixo não está em contato direto com o tambor. Ou seja, existe o fluido aqui. E nós sabemos, né? Nós sabemos, pelo experimento das duas placas, que conforme esse sistema interage com o fluido, eu tenho uma força, eu tenho tensões de cisalhamento entre o fluido e as placas que estão em contato com ele. Então, o tambor está rodando, está rodando para o outro, está rodando no outro sentido. Se o tambor está rodando com uma certa velocidade, essa velocidade vem até aqui, muda aqui, e no eixo é uma outra velocidade. Então esse é o mais desafiador do problema. Mas uma coisa eu posso afirmar, tá? Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar, já a gente chega nesse desenvolvimento. Uma coisa eu posso afirmar. Poxa, ele está falando em rotação. Rotação. A gente relembra nossos estudos em cinemática.
eu posso afirmar sem medo, vou chamar isso aqui de ponto A, isso aqui de ponto B, isso aqui de ponto C. Eu posso afirmar que a velocidade angular em A é igual à velocidade, é igual à velocidade angular em B. Elas compartilham o mesmo movimento angular. Tá? Desenvolvendo isso aqui, nós temos também que a velocidade angular ela tem uma relação com a velocidade linear, são coisas distintas, tá? Mas elas têm uma relação entre elas. Velocidade linear é dada pela velocidade angular vezes o raio. Cinemática, tá? Desenvolvendo isso aqui, nós temos velocidade de A sobre o raio de A igual velocidade de B, raio de B. A velocidade de A nós temos, que é justamente essa, ó. É a velocidade com que esse tambor está girando. Claro, a velocidade aqui é igual em todos os pontos, tá? Não vou entrar no mérito da teoria de velocidade de cinemática angular. Ok? O que nós queremos descobrir mesmo é a velocidade de B, do ponto B. Por quê? Porque ela está em contato com o fluido. Tá aqui o fluido, ó. Essa partezinha aqui, ó. Está em contato com o fluido. Então vai ser de grande importância nós sabermos essa velocidade aí. Então, isolando B, nessa proporção nós temos velocidade de A, raio de B, sobre o raio de A. A velocidade de B ele deu no gráfico, no enunciado, que é meio. O raio de B é esse R2 aí, que é 0,101 metros. Já estou convertendo em metros. O raio de A é o maior, que é o R3 aqui, 0,2. A gente vai fazer essas contas aqui. Deixa eu ver, fazendo aqui rapidinho, 0,5 vezes 0,101 dividido por, fazendo a calculadora, isso aqui dá 0,2525 metros por segundo. Ok. Foi dessa forma que eu comecei, né? Eu fui interpretando o problema e a primeira coisa que eu observei aqui foi a parte cinemática. Agora vamos um pouquinho para a dinâmica. Vamos um pouquinho para a dinâmica desse exercício, que é o seguinte. Se eu tenho um diagrama linear, claro, aqui nós estamos fugindo um pouquinho da ideia original, né? Que é o experimento lá das duas placas. Aqui nós temos placas circulares. Seguinte, como o movimento, a gente está pensando, né, no movimento do eixo transmitido para o tambor, então, pelo diagrama linear de velocidades, eu vou escrever da seguinte forma: a velocidade aqui está rodando, ó, sentido anti-horário, a velocidade sendo transmitida, né? Nós temos placas de velocidade sendo transmitidas até este ponto aqui. Como nesse exercício eu vou dispensar o uso de cálculo, tá? Não vou usar cálculo, fica um pouco mais difícil. Posso tentar depois trazer uma questão desse assunto aqui usando cálculo. Só que pelo diagrama linear nós temos isso, ó. Tá? Pelo diagrama linear nós temos isso. Só aumentar aqui para vocês verem melhor. Aí, ó. Nós temos essa configuração. E o importante é definir o seguinte: a velocidade aqui é uma e aqui não, é zero, tá? Esse é o pulo do gato nessa questão. Nós estamos acostumados a fazer exercício com duas placas, uma em movimento e outra parada, uma fixa e outra móvel. Nesse caso não acontece isso, tá? Uma está em movimento e a outra também tem velocidade, por mais que seja pequena. Mas as duas
tem velocidade. Então, avaliando um pouquinho da dinâmica aqui, o fluido com as suas rigidezes internas, nós temos o fluido sendo atritado pelas duas placas, né, gerando um cisalhamento. Tem um cisalhamento entre a placa e os fluidos. E para compensar esse cisalhamento surge uma força, né? Nós temos uma força tangencial contrária ao sentido de movimento. O movimento é no sentido anti-horário, nós vamos ter uma força contrária, né, para compensar esses atritos internos. Aqui eu estou marcando a força tangencial, tá? Mas o cisalhamento surge dentro do fluido. O cisalhamento está aqui dentro, tá? Do fluido, que é a tensão de cisalhamento. Ok? Tendo isso em vista, nós podemos escrever, né? Nós temos a definição, né? Tensão de cisalhamento é igual à força tangencial, essa força tangencial que surge das interações do atrito sobre a área. Como eu quero a força tangencial, eu vou isolar aqui tal vezes A. Pelo diagrama linear, eu posso escrever que o tal, né, a tensão de cisalhamento, é o coeficiente absoluto de viscosidade. Isso aqui é a lei de Newton para viscosidade, tá? Mi vezes a velocidade do fluido dividido pela espessura, né, pela distância entre as duas placas. Como as placas aqui são circulares, ele quer essa distância aqui, ó. Essa é a distância epsilon. É só a gente pegar o raio externo e subtrair do interno, que vai dar essa distância aí, vezes a área. Ok? Então nós ficamos com essa expressão. Mi vezes A vezes a velocidade sobre epsilon. Tá, mas como é que eu descubro essa força tangencial? Porque não foi fornecido no exercício, né? É aí que entra a segunda parte da dinâmica do problema. Nós temos um sistema da seguinte forma. Tá aqui, né, ó. Vou fazer aqui, ó. Tem um cabo aqui, tá enrolando. O cabo está sendo enrolado, tem um corpo aqui suspenso, né? Aqui. Todo o sistema está rotacionado no sentido anti-horário. Bom, aqui não tem outra ideia a não ser pensar em torque, tá? Em momento angular. Porque se a gente marcar as forças, ó, nós temos uma atração aqui. Como esse corpo está subindo com velocidade constante, aqui é G, tá? No texto ele fala que é G esse peso. Vou escrever P, que eu estou acostumado a escrever assim. Como está subindo com velocidade constante, esse corpo aqui está em equilíbrio, tá? Não está acelerado não. Referencial parado. A tração, se a gente pegar aqui ao longo do fio, ela também está aqui, ó. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque eu não consigo enxergar um torque muito bem definido nessa região, ó. Eu consigo enxergar aqui. Tá, qual o torque para contrabalancear esse do fio? É justamente o torque gerado pela força externa, né, a força tangencial, que o fluido tem com o eixo. Então, ó, se nós somarmos, fazer o somatório dos momentos angulares, isso tem que dar zero. Por definição, né, ou melhor,
a gente aprende que os torques no sentido anti-horário é positivo e no horário é negativo. Isso é uma questão, isso vem lá da demonstração, tá? Tem uma explicação por porquê disso aí. Então vamos escrever, ó, o torque, o momento da tração, menos o momento angular da força tangencial, tem que dar zero. Ou seja, para dar zero, os dois têm que ser iguais, né? Passa esse momento aqui da força para o lado direito, ou subtrai soma dos dois lados, dá isso aí. O momento da tração vai ser a força da tração, né? Vezes o braço dela. Igual. Enfim, a definição de torque. Quem estuda física está acostumado com isso aqui. Força, quem já viu em algum momento, né? Isso aqui. A força tangencial vezes o braço de atuação dessa força tangencial. Tá. O torque, pelo equilíbrio do sistema, o torque vai ser igual ao peso. E a gente viu que é 10 newtons, está lá, o G igual a 10. Então vai ficar 10 vezes o braço da tração, é simplesmente a distância da aplicação da força até o eixo. Essa distância aqui, ó. Aqui é 90 graus, tá? Bom, é só olhar o raio, né? Se a gente for no problema, é essa distância daqui até aqui. É simplesmente o raio do tambor. O raio do tambor é 20 centímetros. 0,2 metros. Igual a força tangencial que eu quero descobrir e o braço da força tangencial, que é o quê? Bom, se ela está sendo aplicada aqui, é o raio 2, né? É esse raio aqui, ó. É a distância desse ponto até o eixo de rotação. É o raio 2, que é o 10,1 centímetro. Ou seja, é 0,101 metros. Força tangencial, portanto, né, fazendo essas contas aí, ó, 10 vezes 0,2 dá 2. Vai ficar isso, ó. Fazendo essa continha aí, deixa eu ver, usando a calculadora, dá 19,8 newtons aproximado. Tendo isso em vista, agora nós podemos voltar para o tópico 1 aqui, ó. Vamos lá. 2 em 1, nós temos o quê? Que é força tangencial, 19,8, é igual ao μ, a velocidade, sobre epsilon vezes a área. Agora, senhores, um terceiro momento desse exercício é vocês entenderem o quê? Como aqui o eixo está rotacionando e o tambor também, eu tenho uma velocidade relativa entre esse ponto e esse aqui, tá? Tem uma velocidade relativa. Então, reescrevendo, se nós formos reescrever o diagrama, ó, de velocidades, tá aí, ó. Nesse ponto aqui é a velocidade do eixo, tá? E esse ponto aqui é a velocidade B, que eu calculei lá no início. Então, essa sacada é o divisor de águas nesse exercício, né? Ou até a parte mais difícil de você concluir. Porque no experimento das duas placas, nós estamos acostumados com uma placa se mexendo e outra parada, só que aqui as duas estão se mexendo. Então, vou ter uma velocidade relativa. A gente aprende, né, que a velocidade relativa entre dois corpos, né, entre dois móveis, quando eles estão no mesmo sentido e na mesma direção, é dado pela diferença entre eles, né, um módulo. Então, vai ser velocidade do eixo menos, ou deixa eu tirar essa notação vetorial aqui que está errado escrever isso, em módulo. Velocidade relativa vai ser o módulo do eixo
menos velocidade B. Tá aí, ó. Então, essa velocidade V aqui, ó, é a velocidade relativa, não é a velocidade real. Então, isolando ela aí, ó, nós temos 19,8 vezes epsilon sobre mi vezes o A. Fazendo as contas, agora a parte chatinha, fazer conta. Como eu falei para vocês, o epsilon o epsilon é essa distância aqui, ó, é a distância entre as placas, né, entre o ponto de rotação do eixo e esse ponto aqui. Ou seja, essa distância aqui, ó. Então, R2 menos R1. Tá? Deixa eu anotar aqui no canto. Epsilon R2 menos R1. Vai ficar tudo em metro, né? Vai ficar 0,101 menos 0,1. Isso aqui rapidinho faz de cabeça, dá 0,001 metros. Eu vou escrever isso em notação científica, é claro. 1 vezes 10 a menos 3 sobre o coeficiente de velocidade absoluto, né? Coeficiente de viscosidade do fluido ele também deu, que é 0,1 vezes essa área. Bom, quem é a área? A área, se a gente ver aqui no problema, é a área deste cilindro aqui, ó, que está em contato com o fluido, tá? Que está em contato com o fluido. Ah, por que não é a área desse grande aqui? Porque a fonte do movimento começa aqui, ó. Essa foi a interpretação que eu tive. O movimento começa nesse eixo e é transmitido, né, pela tensão de cisalhamento entre as placas, né? A gente tem até o experimento das duas placas. E essa rotação desse eixo é transmitida gradualmente até esse ponto aqui, ó. Então, uma transmissão gradual, tá? É igual nós estamos vendo aqui o diagrama de velocidades, ó. A maior velocidade é próxima do eixo, né, pelo princípio de aderência. Todo o fluido que está banhando essa superfície, pelo princípio de aderência, vai ter a mesma velocidade. Então, a gente vai pegar a área deste cilindro aqui, ó. Então, vou colocar aqui no canto a área cilindro. Vai ser, a gente aprende, dá para demonstrar, né? 2π o raio vezes a altura. Só que essa altura é o comprimento do cilindro. Tá aqui, ó, ele deu lá, ó. Comprimento dessa parte aqui que está interna. Não é isso aqui não, tá, ó. Não é isso aqui tudo não. É só essa parte aqui, ó, do tambor. Que o fluido está dentro do tambor. Ou seja, é 30 centímetros a altura. Vai ficar 2π. O raio é o menorzinho, né, que é 0,1. E a altura é o 30 centímetros, 0,3. Vou fazer essa conta agora aí. 2 vezes π vezes 0,1 vezes 0,3. Daí dá... Deixa eu ver. 0,18. Ok? 0,18. Oh, 0,1888. Dependendo do número de casos, vai dar uma resposta. Mas 0,18 metros quadrados, tá? Para concluir, fazer essa conta, né? 0,18. Cara, vai ficar grande esse vídeo, hein? Mas é isso aí mesmo. Bora fazer essa conta aí. 19,8 vezes 10 elevado a menos 3 dividido 0,1
vezes 0,18. Ou, 18. Cadê? Isso daí é para dar... Aqui para dar aproximadamente, se não tiver errado nenhuma conta, 1,05 metros por segundo. Se não tiver errado nenhuma conta, é para dar isso aí, tá? Vamos lá. Para concluir a ideia, nós temos, vou voltar aqui, ó, velocidade relativa. Então, vou concluir a ideia aqui embaixo. Esse V que nós encontramos é velocidade relativa. Então, vai ser 1,5 igual a velocidade do eixo, que é a que eu quero, menos a velocidade de B, que nós já marcamos lá em cima. A primeira coisa que eu fiz, 25, 25. Deixa com duas casas, vai. Passa para o outro lado, vai dar velocidade do eixo, dá 1,3 metros por segundo. E por fim, né, nós temos que velocidade é dada por ômega raio. Só que o ômega eu posso escrever da seguinte forma, ó, em função da rotação, ou seja, 2π vezes f, vezes o raio. Isolando o f, que é o que eu quero, que é a frequência, vai ficar velocidade dividido por 2π vezes o raio. Tá aí. Deixa eu puxar uma nova página aqui. Olha lá. Frequência é igual. A velocidade é 1,3, 2π. O raio é o raio do eixo, 0,1. Cara, fazendo essas contas aí, 1,3 dividido 2 vezes π vezes 0,1. Isso daí dá 2,06. Só que isso aqui está em hertz. Hertz a gente sabe que é rotações por segundo. Só que eu quero em RPM. Ué, uma rotação por segundo, uma rotação por minuto, só fazer uma regra de 3, uma proporção. 1 RPM é uma rotação por minuto, ou seja, é uma rotação a cada 60 segundos. Quanto que vai ser isso aqui em RPM? Só multiplicar por 60. Ó. Pega isso aí e multiplica por 60. Dá 124,1 RPM. Questãozinha grande, tá? Questão muito grande. Mas vai desbloquear muitas novas ideias, vai forçar você a enxergar, a desbloquear novas ideias. É uma motivação a mais. É um problema que motiva muito, né, as ideias. E para a gente encerrar aqui, tem um momento provocado, né? Um momento provocado pelo fluido. Ou seja, ele quer o torque disso aqui, ó. Ele quer esse Ft aqui, que a gente já tinha calculado indiretamente. Nós tínhamos calculado indiretamente quando nós fizemos isso aqui, ó. Ó.
Só que agora eu vou calcular diretamente. Então, o item B vai ser o momento da força tangencial é igual a força tangencial vezes o braço da força. A gente já tinha calculado esse FT, que é 19,8. O braço é 0,1. É 0,1, tá certo. Que é 0,1, esse aqui, ó. Cadê? É o braço aqui, ó, desse ponto de rotação aqui. Deixa eu ver se é o B, se é o A. Fazendo conta aqui, ó, 19,8 dividido por 0,101. Dividido não, é multiplicado, né? 19,8 vezes 0,101. 19,8 vezes 0,101. Minha calculadora aqui está muito peba. O raio que eu usei, vamos lá. No caso ele quer em contato com o eixo. Tô viajando aqui, é em contato com o eixo. Porque o torque que a gente pegou no ponto B é com esse raio aqui, que é maior. Com o eixo é o raio menor. Então é o 10 centímetros mesmo. Então tá certo. Aqui é só dividir por 10, tá? Dá 1,98 newtons. Newton metro. Se for conferir um gabarito, esse é uma questão do Brunetti, tá? Do livro do Brunetti. Esses gabaritos aqui que eu encontrei estão muito próximos da resposta. Se eu não me engano, a resposta é 123 e esse aqui é 101,96. Eu acredito que essa disparidade de respostas está pelo número de casas que eu usei. Porque como não é uma questão exata, né? Tem 4 algarismos aqui. Aqui foi uma aproximação da força. Então dá essas diferenças. Mas a ideia está toda correta. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu!